Bom, vamos então aos exercícios resolvidos de PG, ok? Começamos logo pelo número 1, que diz o seguinte: determine x de modo que a sequência x menos 1, 2x e 18 seja uma PG. Tá? Então aqui entre parênteses, nós temos que enxergar aqui três números. Tá? O primeiro número é esse aqui, que está dado como x menos 1. O segundo número é este, que é 2x. E o terceiro é o 18, que é o 18 mesmo. Tá? Então ele quer que a gente determine qual é o valor de x adequado, de maneira que quando a gente coloque ele aqui, o resultado dessas continhas resulte aqui em uma PG de 3 termos. Tá? É isso que ele está pedindo. Então vamos ver como é que a gente faz isso, né? Primeira coisa, a gente tem que saber qual é a razão dessa PG, né? Então, para saber qual é a razão, né, a gente pega o segundo termo, divide pelo primeiro. E isso tem que dar a mesma coisa que o terceiro termo dividido pelo segundo. Né? Vale para qualquer termo isso. Qualquer termo dividido pelo termo anterior. Tá? Então, usando isso, vamos aplicar nesta PG em especial. Como é que vai ficar isso? Né? O segundo termo é 2x, dividido pelo primeiro termo, que é x menos 1. Isso tem que ser igual ao terceiro termo, que é 18, dividido pelo segundo termo, que é o termo do meio ali, né, que é 2x. Tá multiplicando cruzado aqui, 2x vezes 2x vai dar 4x ao quadrado, x menos 1 vezes 18 vai dar 18x menos 18, né? E então a gente acabou aqui obtendo uma equação de segundo grau, né? Simplificando, dividindo tudo por 2, né? Passando para o primeiro membro, deixando apenas o zero do outro lado e tal, a gente encontra esta equação aqui, 2x ao quadrado menos 9x mais 9 igual a zero. Tá resolvendo, vocês sabem como resolver, eu não vou resolvê-la aqui. Vocês vão encontrar duas raízes, né? A primeira vale 3, ou então a segunda vale 3 meios. De maneira que com esses dois valores, a gente acaba obtendo duas sequências, né? Duas PGs. Se a gente usar, por exemplo, o x valendo 3, então vai formar esta PG aqui, 2, 6 e 18. Né? E se a gente usar o x valendo 3 meios, encaixando aqui, fazendo as continhas, vai obter 1 meio, 3 e 18, né? Que são PGs de razão 3 e 6, respectivamente. Tá bom? Bom, uma coisa que eu quero observar, né? Eu estou pressupondo, né, que você está aí com o seu caderno, com caneta, com calculadora, com o seu livro, tudo certinho, prestando atenção e copiando para o seu caderno. É assim que eu estou imaginando que você está estudando. Será que eu acertei? Pois é, porque essa é a única maneira que funciona, tá? Senão não vai dar certo não, tá certo? Então vamos lá, a questão número 3, ela pede para calcular o sétimo termo dessa sequência aqui, era 1, 4, 16, 64, o 11º termo desta outra sequência aqui, que apareceu uns números irracionais aqui, a raiz de 2, não sei o que, e o 8º termo desta sequência aqui. Não sei se vocês estão observando, olha, é um positivo, outro negativo, um positivo, outro negativo, né? Então a gente viu um tipo de sequência assim como esse, correto? Muito bem. Bom, se a gente precisa calcular termos, né? Termos quaisquer, sétimo, 11º, 8º, a gente vai precisar usar aquela fórmula do termo geral, né? Que é essa formulazinha aqui, ó. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Bom, o A1 é fácil, né? Já está na sequência. Essa primeira aqui, o A1 vale 1, essa outra vale 3, essa outra vale 27. Agora, o q, que é a razão, a gente vai ter que calcular, né? Basta a gente pegar um termo, por exemplo, o segundo, e dividir pelo anterior. Por exemplo, aqui, 4 dividido por 1 vai dar 4. Né? Então a gente já chega à conclusão de que essa primeira sequência aqui, o primeiro termo vale 1 e a razão vale 4. Né? Agora é só substituir, jogando dentro dessa fórmula, né?
Então, como ele quer o sétimo termo, então vai ser o A7. Vai ser igual ao primeiro termo, que é o A1. Aí eu olho lá e vejo que é 1, né? Anoto aqui, né? Vezes a razão é 4, né? Elevado a 6. Por que 6? Porque é n menos 1. Como o n está valendo 7, porque a gente quer o sétimo termo, 7 menos 1 vai dar 6. Né? Como a razão vale 4, então vai dar 4 elevado a sexta potência. Né? Então, o sétimo termo vai ser 1 multiplicado por 4 elevado a 6. Tá? Se você pegar a sua calculadorazinha aí, você vai ver que isso dá 4.096. Vamos então para a letra B. Ele quer agora o 11º termo, né? Então vai ser o A11 que a gente quer. E dessa sequência aqui, mesmo procedimento, a gente vai ter que primeiro saber quem é a razão. A razão a gente pega o segundo termo e divide pelo primeiro. 3 raiz de 2 dividido por 3, né? Vai cortar o 3 com o 3, o 3 do numerador com o 3 do denominador, vai sobrar apenas raiz de 2. Né? Isso nos mostra que a razão desta segunda sequência aí é a raiz de 2. Tá? É esse número irracional aqui mesmo. Tá bom? Agora, já temos a razão, já temos o primeiro termo, então é só jogar nessa fórmula aqui. A11 vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a 10, porque 11 menos 1, que vai dar 10. Né? Então isso vai ser 3 vezes raiz de 10 elevado à 10ª potência. Tá bom? Bom, você fazendo essa continha aqui, né, raiz de 2 elevado à 10ª potência, você vai obter que o 11º termo vai valer 96. Ok? Muito bem. Letra C, a gente quer o 8º termo desta sequência aqui. E aí? Qual será esse número, né? O procedimento é o mesmo. Temos que pegar o segundo termo, dividir pelo primeiro para descobrir qual é a razão e depois aplicar essa fórmula aqui. Mesmo procedimento. Tá? Então, o primeiro termo é 27. A razão vai ser menos 9 dividido por 27. Se você simplificar, você vai obter menos 1/3. Né? Então, veja que é uma razão negativa, uma razão menor que zero. Por isso que ela é assim, alternada, né? Um é positivo, outro é negativo. Um é positivo, outro é negativo e assim por diante. Tá? Substituindo esses valores aqui na nossa expressão, a gente vai ver que o 8º termo vai ser igual ao primeiro termo, que é 27, vezes a razão, que é menos 1/3, elevado a 7. Por quê? Porque vai ser 8 menos 1, que dá 7. Né? Então, fazendo a continha, você vai ver que A índice 8, ou seja, o 8º termo, vai ser menos 1 sobre 81. 1/81. Tá bom? A questão número 4, ela tem surpresinha. Olha lá. Em uma PG, temos A4 igual a 48 e A7 igual a 384. Caramba! Ele não falou nada de A1, não falou nada de razão, e agora? Ainda está pedindo para a gente determinar justamente qual é a razão, qual é o A1, né, o primeiro termo, e depois qual é o A10, o 10º termo. Né? Essa vai exigir um pouquinho de criatividade, tá? Então, qualquer coisa aí, faz uma pausa, né? Volta, copiando sempre, passo a passo para entender. Vamos começar aí. Primeiro vamos calcular a razão. Bom, mais uma vez a gente vai usar esta expressão aqui. Como a gente não tem o A1, né, não tem o primeiro termo, só tem o A4 e o A7, vamos ter que montar duas expressões. Né? Primeiro com o A4. O A4 vai ser igual ao A1, misterioso, que a gente não sabe quem é, vezes a razão elevado a 3. Por que 3? Porque vai ser 4 menos 1, que vai dar 3. Né? Então, só que o valor de A4, a gente sabe, ele disse, o valor de A4 é 48. Então, A1 vezes Q elevado à terceira potência é 48. Né? Então, a gente anota, essa é a nossa primeira equação. Fazemos o mesmo agora com o sétimo termo, o A7. A7 vai ser igual ao primeiro termo, A1,
vezes Q elevado a 6, porque é 7 menos 1, vai dar 6. Né? Então, A1 vezes Q elevado a 6 dá 384, porque ele que disse isso para a gente. Né? Então, vamos anotar isso como a equação número 2. Agora, veja, o nosso objetivo, observa bem, esta é a equação número 1, esta é a equação número 2. O nosso objetivo é descobrir a razão Q. Então, não queremos, por enquanto, saber quem é o A1. Queremos saber quem é a letra Q, que é a razão. Então, vamos dividir a segunda equação pela primeira equação. Tá? Porque quando a gente fizer isso, o A1 vai desaparecer. Olha só. A1 vezes Q elevado a 6, que é a segunda equação, dividido por A1 vezes Q elevado a 3, que é a primeira equação. Isso vai ser igual a 384 dividido por 48, né? Que são os valores fixos que foram dados. Muito bem, cortando aqui, olha, A1 corta com A1, desapareceu. Q6 dividido por Q3, né? É divisão de potências de mesma base. A gente repete a base, que é a letra Q, e subtrai os expoentes. 6 menos 3 vai dar 3. E dividindo 384 por 48, a gente obtém 8 como resultado. Tá? Então já simplificou bastante, olha só. Q elevado à terceira potência é igual a 8. Só que 8 é a mesma coisa que 2 à terceira, né? Então, se a gente extrair a raiz cúbica de ambos os lados desta igualdade, a gente descobre que Q vale 2. Ou seja, a razão vale 2. Resposta da letra A. Vamos então para a letra B. Vamos então, usando esta mesma fórmula aqui, né? Aliás, usando esta equação aqui, que está mais simplificada, né? Porque agora a gente quer saber o A1, né? Eu tenho aqui A1 vezes Q a terceira é igual a 48. A gente agora quer saber quanto vale A1, porque o Q a gente já descobriu, vale 2. Então vamos substituir A1 vezes 2 a terceira, né? Porque aqui está dizendo que é Q a terceira, então ficou 2 a terceira. E isso dá 48. Só que 2 a terceira é 8, né? Então 8 vezes A1 dá 8 a 1, que é igual a 48. Passando esse 8 para o lado de cá, dividindo, né? Vai ficar 48 dividido por 8, que dá 6. Portanto, o primeiro termo vale 6. Então, olha, já temos duas coisas importantes. Já temos a razão, que vale 2, e já temos o primeiro termo, que vale 6. Né? Então vai ficar fácil agora descobrir a letra C, onde ele pergunta qual é o 10º termo, o termo A10 da sequência. A gente, de novo, nós vamos usar essa formulazinha. Né? Como é que a gente vai fazer? Substituindo o A10, que é o que a gente quer encontrar, vai ser igual ao primeiro termo, né, que vale 6, né, a gente acabou de descobrir isso, né, vezes a razão, que vale 2, elevado a 9. Por quê? Porque é 10 menos 1, que vai dar 9. Né? Fazendo essa continha aí, vamos encontrar 6 vezes 2 elevado a 9, né? Faz aí na calculadora, que você vai ver que vai dar 3.072. Tá? Número 5. O número 160 é um dos termos dessa PG aqui. 5/16, 5/8, 5/4. Se a gente continuasse escrevendo essa PG, né? O pior é difícil, porque a gente não sabe nem qual é a razão dessa PG. Com certeza a gente iria encontrar lá pelo meio um número 160. E ele pergunta qual é a posição desse número dentro dessa sequência. Né? Será que ele é o 11º? Será que ele é o 83º? E assim por diante. Qual será o valor dele, né? Vamos tentar agora? Bom, primeiro passo, né? A gente precisa descobrir qual é a razão. A razão a gente simplesmente vai pegar o segundo termo, que é 5/8, e dividir pelo primeiro, que é 5/16. Né? Se você sabe fazer divisão de frações, né? Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, né? Corta numerador com denominador, aquela coisa toda, você vai descobrir que a razão vale 2. Né? Ok.
Ainda não é a resposta, mas vai ajudar a gente a resolver. Bom, agora, vamos considerar, como ele está pedindo a posição do 160 dentro desta sequência, vamos chamar essa posição de n, né? Que geralmente é isso que a gente faz. Muito bem, e com essa fórmula do termo geral, né, a gente vai fazer AN é igual a A1. Quem é o A1? A1 é 5/16. O AN é o próprio 160. A gente só não sabe qual é a posição dele, mas sabe que ele vale 160, porque o cara falou aqui no enunciado, né? Então, AN, que é 160, é igual a A1, que é 5/16, vezes a razão, que é 2, a gente tinha descoberto, né? Elevado a n menos 1. Não posso fazer essa conta porque não sei quem é n, né? Agora, essa continha numérica aqui eu posso fazer, olha. 5/16. O 16 está dividindo, eu posso passar para cá multiplicando. Vai ficar 160 vezes 16, que nem eu fiz aqui embaixo, olha. O 5 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então vai ficar 160 vezes 16 dividido por 5, tá? Se você fizer essa continha aí na sua calculadora, você vai descobrir que vai dar 512. Então 2 elevado a n menos 1 vai dar 512. Acontece, gente, que 512 é a mesma coisa que 2 elevado a nona, né? Então veja, aquele princípio que a gente já conhece, né, de equações exponenciais. Se eu tenho aqui essas duas potências, ela tem a mesma base, aqui é 2, aqui também é 2, então é porque os expoentes são iguais. N menos 1 é igual a 9, né? A gente pode esquecer momentaneamente a base e operar apenas com o expoente. N menos 1 é igual a 9, passa o menos 1 para o outro membro, vai ficar 9 mais 1, que vai dar 10. Ou seja, N vale 10. Portanto, 160 é o 10º termo desta sequência dada aqui, tá? Precisou usar um pouquinho de criatividade, né? Bom, antes que eu esqueça, anota aí, por favor, tá? Aplicando conhecimentos, seção aplicando conhecimentos, eu sugiro que você faça esses exercícios aqui. Apenas o 1 e o 2 da página 161, né? Na página 162 você vai fazer o 3 e o 4 e também o 7, o 8, o 9 e o 10. Tá? Claro que é opcional, você vai fazer se quiser. Eu, se fosse você, faria todos. Tá? Agora, se por alguma razão você não está sem tempo, alguma coisa assim, então faça para me mandar pelo AVA apenas, somente, os números 8, 9 e 10, que estão na página 162. Tá bom? Adiante. Exercício número 6. Estamos quase acabando. Uma colônia de bactérias, inicialmente com 40 delas, né, 40 bactérias, duplica sua população a cada dia, né? Então, se inicialmente ela tem 40, amanhã ela vai ter 80, depois de amanhã ela vai ter 160 e assim por diante, né? Então, a sequência das quantidades de bactérias a cada dia pode ser representada por uma PG, claro. Agora ele pede para a gente escrever os 4 primeiros termos da PG. Fácil esse, né? Letra B. Determine a fórmula do termo geral AN, né? Aquela expressão geral que a gente viu. E letra C, determine a quantidade de bactérias no 10º dia. Atenção, né? As duas primeiras são fáceis, a terceira também é fácil, mas é preciso você perceber que, olha, a quantidade de bactérias no 10º dia significa a soma de todas as bactérias, né? No início, que é 40, no dia seguinte, que é 80, 40 mais 80 vai dar 120, depois no terceiro dia, né, vai dar 80, 160 mais 120 e assim por diante. Vamos ver. Os 4 primeiros termos, como a gente viu, né, como ele está duplicando, então é porque a razão é 2. Né? Então, primeiro dia 40, aliás, no dia 0, né? No dia 0 é 40, no primeiro dia 80, no segundo 160, no terceiro 320 e assim por diante. Respondida a letra A.
Letra B, determine a fórmula do termo geral AN. Ora, é aquela fórmula, né, conhecida nossa. Né? AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, AN vai ser A1 é 40, né? E a razão é 2, porque está duplicando, né, a quantidade, a população da bactéria está duplicando, então a razão é 2 elevado a N menos 1. Esta é a fórmula do termo geral. Tá? E agora, determine a quantidade de bactérias no 10º dia. Aliás, aqui não é nem um somatório, né? Não é nem um somatório, não. É a quantidade de bactérias, é isso aí. Então vamos lá. Devemos calcular o A10, né? o décimo termo desta sequência aqui, 40, 80, 60, até chegar ao número 10. Né? Então, da fórmula, né? Essa fórmula que a gente obteve aqui, olha, a gente vai só substituir os valores, né? Então, o A10 vai ser A1, que é 40, vezes 2 elevado a 9. Por que 9? Porque é 10 menos 1. Né? Então, 40 vezes 2 elevado a 9, se você fizer a continha aí, vai dar 20.480 bactérias. Tá? Exercício número 8, esse é o último. Esse sim é aquele somatório. Eu me confundi. Esse aqui é aquele somatório sim. Olha, calcule a soma S dada por S é igual a 2 mais 6 mais 18 mais 54, etc, etc, mais 1458. Quanto vai dar a soma de todos esses números? E observe que tem alguns números que a gente nem sabe quais são. Né? E agora, como é que a gente vai descobrir essa soma? Bom, primeiro a gente tem que ver que isso aqui, se isso aqui está formando uma PG, né? 2, onde o primeiro termo é 2, o segundo é 6, o outro é 18. Será que é? Vamos ver, calculando a razão. Né? Se fosse uma PG, 6 dividido por 2 dá 3. Né? E se a razão é 3, o próximo termo é 18. De fato, 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 3 dá 54. Então, realmente forma uma PG. Né? Então, ele está pedindo para a gente calcular a soma dos termos dessa PG. É isso que ele está pedindo. Então, a PG, a razão é 3, que a gente já viu, né? E a gente vai usar aquela fórmula do termo geral da PG, né? Para obter qual é a posição desse número aqui, 1458. Qual é a posição que ele ocupa dentro dessa sequência? Né? Então, vamos usar a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Tá bom. A n representa esse número aqui, 1458. Né? É igual ao primeiro termo, que é 2, vezes a razão, que é 3, elevado a n menos 1. Né? Então, fazendo essa continha, né, a gente, passando esse 2 para cá, vai dar 729. Então, 3 elevado a n menos 1 vai dar 729. Se você fatorar o 729, vai dar 3 elevado à sexta potência. Né? Então, a equação exponencial, bases iguais, a gente vai eliminar as bases e trabalhar somente com os expoentes. N menos 1 igual a 6. Ora, equação de primeiro grau, bem bobinha, né? O menos 6 passa para lá como... Aliás, o menos 1 passa para lá como mais 1. Então, vou ter N igual a 7, né? Que é 6 mais 1. Então, N vai dar 7. Ou seja, esse número aqui, olha, 1458, é o 7º termo desta sequência aqui. Então, o que ele está querendo é que a gente calcule a soma desses 7 termos, dos quais ele só deu alguns. Né? Agora, vamos usar então a soma, aquela fórmula da soma dos n primeiros termos. Como é que vai ser isso? Essa formulazinha aqui, ó. Sn é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1 dividido por q menos 1. Agora é só substituir os valores que a gente já encontrou, né? Como é uma soma de 7 termos, então é S7. Vai ser igual a 1. A1 é o primeiro termo, que é 2, vezes q elevado a n. A razão q é 3. Né? A gente já tinha descoberto desde o início. 3 elevado a n. N é 7, porque a gente está calculando a soma de 7 números. Menos 1, porque faz parte da fórmula. E embaixo vai ser q menos 1, ou seja, a razão menos 1. 3 menos 1. Né? Então, se você fizer essa continha dessa expressão aqui, você vai descobrir que dá 2186.
tá? Que é o valor desta soma aí que ele pediu. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela sua atenção. Por favor, mais uma vez eu insisto, né? Estude, dedique-se, use seu caderno, escreva. É a única, não tem outra maneira de aprender matemática a não ser exercitando, fazendo com as suas próprias mãos. Tá bom? Até logo.